Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você começa a acompanhar o programa Em Pauta. Mandando um abraço aqui para o nosso amigo Washington Luiz. Em Pauta, você conhece um pouco mais sobre os trabalhos dos vereadores que compõem esta Casa de Leis. Neste programa, estamos recebendo o vereador Wagner Moura, vereador do PMDB. Seja bem-vindo, Wagner Moura, é um prazer tê-lo aqui no Em Pauta. Obrigado, uma satisfação imensa estar aqui para discutir nosso trabalho através de projetos, requerimentos apresentados aqui no Poder Legislativo da cidade. O que me chamou a atenção, Wagner, dentro dos trabalhos que você realizou nessa casa, foi uma questão que envolve o sítio novo. Né? Você apresentou um requerimento solicitando melhorias do sítio novo em relação aos alagamentos que ali acontecem, devido ao momento de fortes chuvas. Mas, Wagner, uma curiosidade. O sítio novo, ele não é um bairro constituído. Isso não acaba causando algum impedimento para que a prefeitura possa estar realizando obras naquele setor? Na verdade, todas as medidas realizadas pelo Poder Executivo são medidas paliativas e necessárias no bairro, até porque tem moradores lá. Mas na questão do Sítio Novo, é um bairro que envolve Vila Esperança. Vila Esperança tem um projeto habitacional aprovado já, com licença ambiental, devidamente aprovada, né, que é a questão do PAC 1, que seriam, em tese, quatro fases que seriam implantadas lá que envolveria, de certa forma, a área do Caíque, envolveria Sítio Novo, envolvia parte da Vila Esperança e Morro do Índio. Então aquela área seria totalmente urbanizada. Essa situação ainda não se começou, até pela situação da discussão do contrato ainda. Tem recursos federais depositados na conta da prefeitura e ainda não foi feito essa obra que envolve o PAC 1. O PAC 1, né? Que já deveria ter se iniciado, mas diante dos problemas que acontecem, não se iniciou. E com isso você precisa de medidas paliativas, porque constantemente choveu, enche tudo, e a população fica reclamando. Então, andando lá no Sítio Novo, eu observei, no bairro de Ilhabela, Sítio Novo, a questão tanto da drenagem como da iluminação pública. A iluminação lá está péssima, a questão da drenagem está péssima e a população pediu para o vereador fazer algum trabalho que envolvesse o bairro. Então, nada mais justo do que eu apresentei o requerimento aqui na Câmara Municipal. Então não existe nenhum impedimento legal quanto a ações paliativas, podem ser feitas? Não, as ações podem ver que é no estado de necessidade, né? Até o bairro é um bairro hoje enorme, de Vila Esperança, hoje constituído, Vila Esperança tem quase, hoje, 30 mil pessoas naquela localidade, e de certa forma você tem que agir. Por exemplo, quantos e quantos, quando eu era secretário de obras enchentes que eu peguei lá, que envolviam mais de 500 barracos, que você teve que fazer a drenagem, né? De certa forma, para retirar a água dos barracos, enchia tudo de água, quando chovia muito. Então você tem que fazer algumas medidas de impacto, que é a questão da drenagem do bairro, que são águas, são águas fluviais, estão pedindo espago de chuva, na verdade, né? E com isso fazer alguma ação que as pessoas não se sintam mais prejudicadas do que já são hoje. Você também acompanhando o bairro, você apresentou um requerimento também relacionado ao campo de futebol? Sim, andando pelo Morro do Índio também, né? eu observei a necessidade lá do campo de futebol do Morro do Índio, necessidade de se fazer lá, né, uma manutenção naquele campo de futebol, utilizado muito pela população. Eu lembro que na época até playground nós instalamos lá no Morro do Índio, né, e hoje não existe mais playground, e o campo está em uma situação muito complicada e o que necessita hoje é a gente fazer uma ação lá, e tive sábado inclusive, um torneio no Morro do Índio. Então essas ações de pintar campo de futebol, né, você colocar a lenha de cava, possibilitar que as crianças pratiquem esporte, mesmo os adultos durante a noite. Por exemplo, a iluminação também do campo lá, do Morro do Índio, está totalmente queimada, impossibilita as pessoas de praticar o esporte à noite, né, e fazendo essas ações de manutenção, eu acho que vem atender a parte da comunidade, que eu estive lá e a comunidade reclamou sobre isso. Você é engenheiro, advogado, uma pessoa que é um comerciante. Isso facilita quando você anda nos bairros com maior número de necessidades? Você consegue observar de uma forma profissional, o engenheiro observando, com certeza, o engenheiro elétrico acompanhando? Isso te facilita, o engenheiro tem visão espacial, né? Então fica mais fácil você observar as necessidades do bairro. E eu observo hoje até a ausência do poder público dentro desses bairros periféricos. Dentro dos bairros tipo Vila Esperança e Pescadores, que eu tive também sábado na Vila Pescadores, e observo que hoje a participação da prefeitura, se você fizesse alguma ação, alguma regional dentro dos bairros, aproximasse o poder público dentro desses bairros, seria melhor para a população. Você vê que até lá na questão do Pescadores mesmo, nós pavimentamos, na época da secretária, a Avenida Ferroviária 1 e 2, facilitando muito a vida daquela população. Então algumas medidas foram realizadas, né, durante a época que eu era secretário
e tanto na questão da remoção das áreas de risco, como a questão também da pavimentação de Vila dos Pescadores, que deu melhor qualidade lá para a população que mora no bairro. E essa questão que envolve o Sítio Novo, e essa questão das águas pluviais, que acaba, com as fortes chuvas, acaba prejudicando muito aqueles moradores, você observa também como paliativo. A grande mudança é realmente urbanizar. Sim, a grande mudança é a urbanização, porque a urbanização ela vai trazer equipamentos públicos para dentro do bairro. Então, até então, Vila Esperança, que não tem uma creche lá dentro, vai passar a ter uma creche, vai passar a ter uma escola, vai passar a ter quadras de futebol, né, de salão, essa questão toda para as crianças praticar o esporte. Então, dar iluminação pública, tratamento de esgoto, isso dá uma maior qualidade de vida à população. Então, a urbanização sempre é bem-vinda, ela vai vir no sentido de aumentar a qualidade de vida. Só para a população, para aqueles que estão nos assistindo agora entender, quando um vereador ele faz um requerimento, ele pede que a prefeitura observe aquele problema e tome ações. Ele não pode fazer uma lei, uma ação maior, porque isso envolve valores, ou seja, dispêndio por parte da prefeitura, e o vereador não pode lá legislar nesse sentido, mas ele pode requerer, e isso fica registrado na casa. Eu que fui secretário, né, você tem mais poder sendo secretário do que vereador. O vereador, ele pede, né, ele é limitado. Ele não pode fazer nenhum projeto de lei, nada que crie despesa, né, por parte da prefeitura. E como secretário, você diz, não, aí você pode focar e tentar resolver e implantar alguns projetos para a cidade. Então, limita no vereador ser simplesmente, né, um fiscalizador do Poder Executivo, né, e através da legislatura, como legislador, fazer os requerimentos, indicações, apontando as necessidades que tenha nos bairros para a população. Então, essa é a função do vereador. Você faz alguma tratativa junto ao Executivo? Você tenta viabilizar esses requerimentos? Sim, porque pela minha proximidade que tive com alguns setores, né, você liga e pede, vamos atuar nisso aqui. Só que existe certa dificuldade pelo momento que vive momento político, a Prefeitura de Cubatão e o momento da situação econômica do município. Mas, né, eu acho que tem algumas ações que você poderia, com certa criatividade, resolver parte da situação e atender os munícipes da cidade. Por exemplo, a questão da pavimentação do acesso da Vila Esperança, isso é uma coisa que é a primeira necessidade daquele bairro, né? O bairro é um bairro que cresceu sem planejamento, só tem uma via de acesso, e a gente precisava consolidar a segunda via de acesso e pelo menos manter essa via de acesso hoje numa condição, né, boa para a população, porque a situação que tem hoje lá é péssima. Você vê a questão dos buracos. É a única via de acesso. É a única via de acesso. Então aquilo ali tinha que priorizar a manutenção, como priorizar, que tem que se priorizar também as avenidas principais da cidade, como a Avenida Tancredo Neves, Rodovia Tancredo Neves, como a questão da Avenida Martins Fontes, né? E várias avenidas que têm grande fluxo de circulação de veículos, como a 9 de abril. Então são avenidas prioritárias para a cidade hoje, porque é onde todo mundo passa. Entendeu? Então tem que priorizar isso, focar essa questão situação. Da Vila Esperança, o estradão da Vila Esperança, isso não vai acontecer do dia para a noite, é necessário um planejamento. Dentro dessa obra de urbanização, existiu um planejamento para essa situação, aumentar a via, criar um novo acesso? Já existe a questão tanto que foi retirado da população do CAIC, foi enviado para o Conjunto Imigrantes 1 e 2, com a seguinte situação, por ali, naquele acesso, né, que passa em frente ao Ulisses Guimarães, seria um novo acesso para a gente ter acesso até o Sítio Novo. A gente criaria uma perimetral ali, que daria acesso, um novo acesso para o bairro do Sítio Novo, bairro de Ilhabela, e aí para frente você ia ampliando a perimetral até lá, podia chegar até perto do Morro do Índio, principalmente. Então essa é o projeto. Só que hoje, o projeto demorou tanto que o recurso disponível hoje não tem condições de você fazer as 4 etapas. Eu acho que você conseguiria fazer apenas 2 etapas, que chegaria até Sítio Novo. De mobilização da obra até entrega dessa urbanização, quantos anos, Wagner? É uma obra que levaria aí uns 2 anos, mais ou menos, para ser entregue. 2 anos para ser entregue. Só que a parte de infraestrutura, a gente poderia adiantar, né? Você primeiro, e até você tem sentido isso, você tem que abrir as ruas, que vai dar acesso para você começar o canteiro de obra, começar a situação da obra. Então você vai priorizar a questão dos acessos, né? Então fica mais fácil você construir primeiro esse acesso da perimetral, né, do que a obra em si, que trata-se de unidade habitacional que será levantado ali Até mesmo porque construir uma unidade habitacional sem um acesso devido vai criar uma situação ainda... Tem lógica, né? A gente tem que fazer primeiro
a questão do acesso para depois começar a obra. Você vê essa obra habitacional como algo que seja realmente necessário, imprescindível já, ou seja, não tem mais o que se fazer, não existe imprescindível para dar tudo certo seria o congelamento, uma coisa que, né, congelamento para paralisar as invasões, isso é uma coisa prioritária, porque senão nem a própria obra vai dar certo. Você tem um projeto para construir, tipo 2.500 unidades, daqui a pouco começa a invadir, chega a 5.000, você não tem como atender essa demanda. Então a demanda do projeto é para atender X. Então tanto que foi feito o cadastro em 2007, e teria que, em tese, ser a mesma população existente hoje, só que essa população hoje dobrou. Então, nós temos dificuldade na construção das unidades devido a essa situação também. Mas tem que se aproveitar esse recurso que está na conta da Prefeitura e tentar, pelo menos, fazer essa parte de negociar com Brasília e fazer essa questão da infraestrutura, que vai ser um grande ganho para a administração e um grande ganho para a cidade, né? Aproveitando o seu conhecimento na área de engenharia, e já que nós estamos falando desse problema, o pessoal diz geralmente aquele jargão, né? Reforma em casa é sempre um problema, é um transtorno. Para as pessoas que moram ali, vai ser um momento difícil para você urbanizar o bairro com as pessoas ainda ali. Márcio, eu sempre falo, eu falei em algumas reuniões que eu fiz com a população de lá, que urbanização é difícil. Por quê? Você vai ter que optar em tirar algumas casas, né? Quem vai ser prejudicado não quer. Quem vai ter a casa retirada não quer. Mas em contrapartida, quem não vai ter a casa retirada vai ficar feliz, porque vai estar ali na sua frente uma escola, vai ter ali na frente uma quadra. Então, toda ação gera uma reação, gera transtorno para todo lado. Você não consegue, né, fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, você, de certa forma, você vai ter que tomar essa atitude, e essa atitude tem que ser uma questão de você convencer a população de que vai ser melhor para o bairro. Então, todo mundo tem que se ajudar. Tem um recurso, né, e a gente vai implantar, como foi feito lá nas cotas. Muitos hoje perguntam se não estão melhor hoje, lá no Rubens Lara, que mudaram para lá, o Bolsão 79, que foi o projeto Serra do Mar, se preferem estar lá ou estar onde moram hoje. Muitos vão preferir onde estão hoje, porque hoje tem uma melhor qualidade de vida. Então é isso que a gente quer a população. Você comentou em estancar o número de habitações a serem construídas ali, o número de invasões, dentro da área de invasão. De que forma isso pode ser feito, Wagner? De que forma o vereador observa isso? Em que ação, qual órgão poderia estar? Todos têm seu desenvolvimento legal. A Prefeitura tem, né, até como Prefeitura, né, a questão ambiental envolve a Polícia Ambiental, que também tem sua responsabilidade, e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então todas as partes têm que participar no sentido de se evitar, porque se você não paralisar as invasões, você não tem como viabilizar o projeto habitacional. Então tem que sentar todas as partes envolvidas e cada um fazer sua lição de casa, o que é importante hoje, para que a gente consiga consolidar o projeto. Não é uma medida popular. Nunca foi, não é uma medida popular, mas a população tem que entender, tem que ajudar. Você tem que ter a ajuda de todas as partes, senão você não consegue realizar o projeto. É meramente possível. Então tem que ter a ajuda de todo mundo. Fez, paralisou ali, senão não daria certo. O projeto Serra do Mar deu certo em virtude disso aí, paralisou, né? E hoje você vê que o projeto está lá, está feito, está realizado. Bom, o mecanismo para isso, para você identificar, seria o aerofotogamento, né? Que é feito... Já é feito. Quem pensa que não está acompanhado, todo mundo tem... Hoje a informática, a tecnologia ficou mais avançada. Hoje está mais fácil controlar isso. Então, o que falta mais mesmo é se colocar o dedo na ferida e resolver a situação, porque tem que se resolver. Não pode acontecer o que está acontecendo hoje, do aumento das invasões. Porque mesmo quem está invadindo, vai invadir, não tem condições nenhuma. Vai dar qualidade de vida para os filhos, para a família como? Na situação. Você começa a invadir, aí você tem que ter esgoto, né, energia elétrica, essa questão toda, e aí fica uma invasão, né, que não se torna... você não vai dar uma qualidade de vida à sua família. Pelo contrário, né, você acaba tendo um agravamento ainda maior na questão social. Wagner, foi a primeira apresentação como vereador do PMDB, sua apresentação dos trabalhos. Sim. A pergunta que eu vou fazer, se tornou mais fácil a apresentação como vereador do PMDB ou não? Mas isso depois dos nossos intervalos. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o programa Em Pauta. Estamos de volta com o programa Em Pauta, nesse segundo bloco, com o vereador Wagner Moura, dando continuidade ao nosso bate-papo. Vereador, intervalo, na série por intervalo, eu questionei sua primeira apresentação de trabalhos como vereador do PMDB.
se tornou mais fácil apresentar como vereador do PMDB ou o fato de ter sido do PT não altera nem um pouco a apresentação dos trabalhos? Não, porque como vereador eu sempre apresentei os trabalhos, Márcio, tanto como PT como PMDB. Né? A questão do trabalho sempre foi apresentado e, de certa forma, também foi apresentado e não mudou o requerimento nada. Às vezes o requerimento não muda a forma de requerimento se sendo partido ou de outro. Importante. Muda a forma que as pessoas possam receber os requerimentos ou não? Sim, eu acho que muda a forma das pessoas enquanto você mudar de partido. Aí é uma situação. As pessoas vão entender isso, né? Eu tomei essa decisão, a decisão está tomada, né? E vou responder pela minha decisão. Eu acho que você, quando está insatisfeito com determinada coisa, você tem que tomar uma decisão, e foi o que eu tomei. Né? Os requerimentos se tornam menos aceitáveis? Não sei, não? Porque se Wagner fosse aqui a situação é oposição. Eu vou falar para você. Eu observo que os meus requerimentos que eu apresentei são necessários hoje para a cidade. Eu apresentei um requerimento, por exemplo, da questão do cemitério. Né? Cemitério, eu estou constantemente no cemitério e ouço reclamação de diversos munícipes, a situação que está o cemitério hoje. Então eu apresentei, que eu até comecei quando eu estava de prefeito, a reforma dos banheiros, aí foi paralisado depois. Né? Mas a questão hoje é crítica dos banheiros públicos, os banheiros lá do cemitério, a questão da manutenção do cemitério. Então eu pedi lá que fosse feita uma reforma, porque vai vir finados. Dia 2, nada mais justo do que o cemitério estar, né, arrumado, bonito, para receber, né, as pessoas que vão ver seu ente querido lá, que isso eu acho muito importante. Uma data que faz parte do calendário, não se torna um pouco constrangedor depender de um requerimento do vereador, algo que deveria ser lembrado pela administração com uma forma bem mais contínua? Mas eu acho que não deixou de ser lembrado na questão de manutenção. Até tu pode ver que algumas ações estão sendo feitas, mas eu acho que nós temos que definitivamente também resolver a situação do cemitério. O cemitério ele precisa ser ampliado. Né? Aquela velha discussão. Precisa crescer. As pessoas que vão morrer, nasceram na cidade, eles merecem ser perpetuados na cidade. É injusto isso. Né? A instalação do corpo de bombeiros ali do lado. Mudar o corpo de bombeiro, isso é outra necessidade. A gente fala muita coisa, pensa que as coisas não são fáceis, às vezes é difícil. Isso vem sendo discutido há muito tempo, mas tem que ter essa vontade, né, definitivamente, resolver a situação. Porque nós precisamos aumentar nosso cemitério. Eu lembro que na campanha política, quando eu andava, o pessoal pedia, Wagner, muitos, hein? Aquele amor de filho para o pai, né, que tem. Sim, tradição familiar. Tem, então. Eu tenho o desejo de perpetuar meu pai lá na campa, Wagner. Você tem que resolver alguma questão sobre isso. Então nós temos que aumentar o cemitério para dar condições, né, de se oficializar, vender lá as campas e deixar as famílias, né, felizes com o batom. As que queiram ficar, colocar seus parentes lá enterrados. Né? Eu acho que é uma forma de... Eu sou meio assim, né? Sou muito família. Eu acho que a gente tem que se pensar nisso. É uma coisa que mexe muito com as pessoas. E tem que se resolver essa situação. Né? Você comentou, enquanto você estava como prefeito, o Wagner como prefeito, como é que ele recebia os requerimentos e indicações? Como é que era a visão dele? Eu recebi, na verdade, os vereadores no gabinete, né? Eu recebia, já comecei a ter essa reunião semanal com os vereadores. Eu acho que eu recebia e eles demonstravam os requerimentos que eles estavam apresentando, aquela questão toda, e eu dava, né, ênfase. Você não vê como uma crítica, e sim como Não, sim, porque o vereador, eu não vejo como crítica. Aliás, as críticas são construtivas às vezes. Eu observo que o vereador é representante do povo. E se ele está pedindo, é porque o povo do bairro dele está pedindo para ele. Então nada mais justo do que você atender o pedido do vereador, independente de ser situação, oposição. Tu lembra que quando eu fui prefeito, até a oposição foi para o meu gabinete, coloquei lá. Sim, acho que porque delegada, faz parte. Você tem que administrar com todo mundo. Porque não é porque ele é oposição, mas o bairro dele pede para ele. E se o prefeito atuar e agir, eu acho que vai ficar todo mundo contente. Isso é importante. Então o requerimento não tem sigla partidária. Não tem. Não deve ter comigo também, não deve acontecer isso. Tanto que eu também, outro requerimento que eu fiz é para tirar aquele entulho da antiga policlínica. Porque é inconcebível, né, você estar no hospital modelo do lado, no pronto-socorro infantil, no pronto-socorro, e você com epidemia de dengue, você derrubar uma policlínica e deixar aqueles entulhos jogados ali no hospital. Né? Eu já, na audiência pública de saúde aqui, eu já tinha procurado, né, algumas pessoas lá, representantes do hospital, quem vai me escutar ouvir isso sabe quem eu estou falando, que eu falei para a pessoa o seguinte, vê se dá um jeito nisso, porque é chato, né? Você está ali no hospital e de repente está aquele monte de entulho, de restos de construção ali jogados, e com essa epidemia de dengue. Fica chato. Se as pessoas pegarem dengue, vai ficar um negócio... Né? Enquanto não se constrói, para gente fazer um jardim. Então, o hospital não é um local para estar aqui, tenho certeza absoluta. Né?
E qualquer um concorda comigo isso. Então, o vento arrancou aquele tapume, a necessidade de se arrancar aquele entulho todo que está lá e fechar com tapume aquela área ali, que está a área totalmente abandonada. Então, o requerimento é nesse sentido, é pedindo uma atuação da prefeitura, que enquanto ela é responsável por isso, retirar tudo aquele entulho que está lá no hospital. Até mesmo porque, para quem está lá no hospital, observar algo belo lá embaixo, né? E não algo totalmente abandonado. Sim, mas eu falo na questão da doença mesmo, da epidemia de dengue. E a construção... Você vai lá, eu andei lá, fui lá perto, tem algumas poças d'água ali na construção. Então é um local, né, que a vigilância sanitária tem que estar em cima para retirar aquilo ali. E quanto às edificações a serem feitas ali, Wagner? Então, aí já está no projeto, né? Você acompanha também como vereador, você está acompanhando. Mas isso ainda está em encaminhamento, tem um projeto já pronto aí em Brasília, mas ainda não se iniciou o projeto, que é a Rede Cegonha, que vai implantar toda aquela... Essa crise financeira toda, você acredita? Eu acho difícil porque os recursos do governo federal foram tudo retirado e se diminuiu. E, na verdade, eu acho que tem que fazer ênfase, eu acho que vai ficar tudo isso, tanto com o antigo shopping também, que tem que cobrar também para cortar queimato constantemente, que hoje está... Que é uma obra que também acho que vai se atrasar. Que vai atrasar todas essas obras, os investimentos estão sendo atrasados, fica tudo para o ano que vem. Então, pelo menos ter aquelas áreas limpas, eu acho que isso é importante. Prefeitos eles ficavam de chapéu na mão. Com a crise, então, aumentou ainda mais o chapéu. Dificultou, todo mundo sabe a dificuldade. Eu, como vereador, entendo a dificuldade, a crise econômica, mas algumas coisas que eu não entendo, porque você tem que tomar medidas que evitem, né, que prejudiquem a população. E essa medida tem que ser tomada imediatamente. A Casa de Leis sempre foi a Casa do Povo, a ressonância da opinião pública. Nós tivemos aqui uma audiência pública envolvendo as mudanças na área de educação, em que a população esteve presente, e muito aguerrida, por sinal, e não concordando com as prováveis alterações, principalmente naquilo que envolve as creches, vereador. O que eu envolvo é o seguinte, o projeto do César Pimentel, Secretaria da Educação, pode ser até um bom projeto. A questão envolve o seguinte: esse caso de relacionamento entre poder executivo e população e Câmara Municipal está há muito tempo complicado. Então, o que eu reclamei da questão da credibilidade é justamente isso, se fazer um projeto em que discuta com os vereadores. Eu, por exemplo, não estava sabendo absolutamente nada desse projeto, né? Fiquei sabendo através das mães que vieram à Câmara Municipal reclamar. E olha que eu estava filiado ao Partido dos Trabalhadores, eu não sabia, né, do projeto. Sendo do partido, então, na época. Então eu quero dizer para você o seguinte: essa falta de relacionamento, essa falta de informação, de debater e discutir os projetos com os vereadores, né, ou mesmo com a população, isso fica mais difícil a implantação de qualquer projeto na cidade. Então as coisas seriam muito mais fácil, e aí eu volto lá, na época que eu era vereador junto com a prefeita Márcia Rosa, fui vereador junto com ela. Então, saudade daquela época que a gente debatia e discutia todos os projetos. PSB e era PT. E nós discutimos todos os projetos juntos. Eu imaginei, se imaginava o seguinte: vai chegar no poder, né? Não esquecer para trás. Vamos discutir os projetos como a gente discutia quando era vereador. Então, aí o que me deixa surpresa é isso, às vezes, né? É que a gente não pode criticar. As críticas às vezes são construtivas, não é para quebrar, meter o pau. Eu desejo até que ela tenha sucesso na administração, que ela implante os projetos, que faça realizar os projetos que ela tem em mente, toda essa questão toda. Mas a questão que eu peço é justamente isso, que é uma coisa que eu discutia quando eu era presidente da Câmara aqui. Você vê que toda segunda-feira eu fazia reunião com os vereadores, fazia questão de trazer alguém do Executivo e discutir todos os projetos aqui na Casa de Leis. Né? Vou falar isso que o vereador Aguinaldo não esteja fazendo, o presidente Aguinaldo não esteja fazendo isso. Ele está fazendo. Só que a dificuldade hoje de relacionamento entre Executivo e Executivo fica cada dia mais difícil. Eu enxergo isso. Eu tenho como falar isso porque eu participei, eu estou tentando esse relacionamento há muito tempo. E é difícil a situação. Então isso complica toda a situação. Porque a partir do momento que você discute com a gente aqui, as coisas ficam mais fácil, não precisava chegar onde chegou aquela audiência pública. Um projeto sem discutir com a Câmara, não tem como. Virar uma queda de braço? Ganhamos o governo junto, temos que administrar junto, entendeu? E temos que conversar junto. Porque às vezes não quer dizer que uma pessoa pensa sozinha é o melhor para a cidade, a pessoa tem que discutir com os outros. Mas eu posso convencer de que eu esteja certo, né? Mas para eu convencer que eu estou certo, eu tenho que saber o que a pessoa está pensando, porque senão não consigo, não consegue fazer. Nesse projeto que envolve educação, foi feito as oitivas, teve as plenárias, elegeu-se delegados, houve-se discussões. Na visão do vereador Wagner, que já esteve lá no Executivo como prefeito, onde foi o pecado? Qual foi o momento em que poderia ter tomado um outro rumo esse projeto para evitar esse confronto
que na verdade é oriundo da insatisfação das mães, que vão se sentir prejudicadas. O pecado justamente é essa, falta de discussão, né? Falta de diálogo entre o povo, entre Câmara, entre Prefeitura. Planejar de uma forma planejar melhor. e antecipadamente, né? Porque tudo aqui as coisas são feitas atropelado, né? Você vê, aí se fala assim, ó, vou construir um céu lá no Vila do Natal. Você está esperando o céu até hoje, né? O céu não aconteceu ainda. Vou reformar aí lá, a Beira-Mar do Casqueiro. Beira-Mar do Casqueiro. Começou-se a obra. Faz a obra, faz uma festa. Vou fazer aquilo. Eu acho que, ideia está cheia, é ótimo, parabéns, a ideia tem que ser implantada, acho que é por aí, tem que se fazer as coisas. Mas se fazer as coisas atropelando, não tem condição. Outra queda de braço, o teatro municipal. Então, 2 elefantes brancos que nós não conseguimos resolver a situação. Né? E eu pensava desde a época que eu era vereador, teatro, vamos entrar aqui, fazer um governo para resgatar o teatro, resgatar o edifício Castro, né? Resgatar tudo que as pessoas reclamavam dos outros prefeitos. Hoje, a gente não tem condições de falar dos outros. Por que a gente vai falar se a gente não conseguir fazer? Entendeu? Então é assim, hoje eu parei com aquela minha crítica, eu era um cara muito crítico também, antes passava eu criticava, hoje não, hoje acabou as críticas, porque a gente tem que fazer para mostrar que fez, não essa coisa de ficar criticando o passado ou criticar os outros, porque se você criticar, e você foi lá ao governo e não conseguiu fazer, não adianta criticar. Então hoje eu estou mais amadurecido, hoje com essa questão muito para frente de que para você ter sucesso, você tem que fazer as coisas e você tem que ouvir bastante, ouvir muito, e ainda mais na época de crise, porque na época de crise, se você não ouvir, acabou. Eu estou aproveitando aqui o vereador, a gente está indo além dos requerimentos, falando de outros assuntos também, para que a população possa conhecer a sua opinião. Nós vivemos aí, no mês passado, em setembro, né, nós tivemos aí um problema de invasão dentro da Vila da Light, né, que algumas pessoas invadiram, reclamando movimento sem teto, e acabaram que houve uma desocupação pacífica, né? A polícia esteve presente e fez prevalecer a lei e a ordem, né? Ou a ordem e o progresso, não sei. Vereador, como é que observa essa questão de habitação? As pessoas que pagam aluguel há muitos anos, que não se dispuseram a invadir áreas e que não são contempladas com nenhum programa habitacional. Cansei de falar. Você estava presente no dia, né, a questão da discussão do plano diretor do município de Cubatão, né, que não mandou nenhum representante da prefeitura aqui. Já foi enviado, está protocolado. Nós temos uma alternativa para a classe média, para a população de baixa renda na cidade. A única alternativa é se mudar o plano diretor, né, porque você vai começar a verticalizar a cidade. Eu já falei várias entrevistas aqui, até quem está filmando aqui já acostumou com isso. Os meninos já estão acostumados. Para baratear as construções, porque a partir do momento que você tem um terreno para construir mais imóveis, você consegue baratear e consegue vender para a classe média e para a população mais baixa. Então não tem outra alternativa a não ser você mudar o plano diretor do município, né? Isso o pessoal invadiu, foi um movimento, eu respeito os movimentos, mas o município nesse momento tem que fazer sua parte também. Tem que fazer a parte da mudança do plano diretor, que eu peço isso há quantos anos já, quantas entrevistas eu já dei, que o objetivo, prioridade nossa é o plano diretor. E sem o município estar participando, não existe, o executivo está participando, não existe plano diretor. Fica a nossa vontade e o plano diretor não existe. Então ele está pronto aqui, a prefeita retirou, protocolou igualzinho, retirou, não mudou absolutamente nada, né, só tirou o prazo, mas voltou para cá, está aqui. Agora só precisa essa vontade, né, eu espero que ela viabilize isso, porque terminar o mandato dela, pelo menos o plano diretor do município aprovar que isso vai ser bom para a cidade. Com diálogo se dão as mãos, sem diálogo é queda de braço. Eu acho que tudo é conversando, não existe nada atropelando, acho que tudo tem que conversar. Todos nós, tanto a prefeito como o vereador, foi eleito pelo povo, então né, somos autoridades que somos representantes do povo, então temos que ser respeitados por ser eleito pelo povo. Então, a partir do momento que há respeito entre os poderes, não falo nem entre só executivo e legislativo, falo com o judiciário também e com o Ministério Público, que é um poder independente que também se manifesta às vezes e a gente tem que tentar atender os pedidos. Não, tentar atender, porque senão vem a violação civil pública e é prejuízo para todo mundo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vereador, nós estamos chegando no finalzinho desse Em Pauta. Eu queria suas considerações para os nossos telespectadores. Também mandar um abraço, eu fiz 2 moções, né? Uma para a Igreja de São Francisco de Assis, pelos seus 44 anos, né? E para a Igreja Assembleia de Deus, pelos seus 80 anos. Se deixar claro, porque o vereador, além de apresentar requerimento e indicações, ele também apresenta moções. E eu faço questão
de parabenizar tanto a Igreja São Francisco, que fez uma festa bonita, através do Padre Antônio, né, como a Assembleia de Deus, também através do pastor Josias e o pastor Carlos, mandar um grande abraço e dizer que o vereador aqui tem que ter uma consideração muito grande, tanto pelas igrejas até, em função de tudo que aconteceu comigo e as orações que toda essa cidade fez por minha família, e que eu sempre vou ser agradecido e sempre vai estar no meu coração todos eles. E mandar um grande abraço, né, e um beijo à população de Cubatão, que estamos aí, sempre disponível a estar aqui no programa em pauta, e dizer que estou sempre à sua disposição, Márcio Chaves. Ainda mais você que conhece a minha história, trabalhamos juntos há muito tempo, né, estava contando a nossa história aqui antes, desde pequeno, né, e ainda não contei, a pessoa está rindo, mas não contei da rádio virtual, tem várias histórias. Nossa, que nós participamos juntos, e volta e meia eu e o Márcio Chaves se afasta e depois estamos juntos. Então isso é coisa que de Deus, combatente. coisa de Deus, é que aproxima os amigos, né, que desde a infância viveram juntos e trabalharam juntos, se afastam e depois sempre estão juntos. Então eu queria nesse momento dizer que eu fico muito feliz com a sua participação e estar um amigo de infância meu me entrevistando aqui. Isso é muito importante para mim. Que agradeço, Wagner. Somos filhos da cidade ocupando os lugares que demonstram ter capacidade. E assim também eu falo do vereador. Agradecendo a participação do vereador Wagner Moura, agradecendo a sua audiência. E até o próximo Em Pauta.